Vilela, Nossa, é uma responsabilidade por isso que você tem que ser muito técnico. Vilela, a grande verdade é que, infelizmente, e eu tenho que falar infelizmente porque eu sou médico, infelizmente é difícil para um médico, para todos os médicos e todas as especialidades, ter que reconhecer que tem doenças que são incuráveis. Fazer o quê? A gente faz o que pode, tenta o máximo, mas infelizmente tem doenças incuráveis. E a psiquiatria é uma especialidade médica com doenças incuráveis, infelizmente. Tem gente que vai ficar trancado pelo resto da vida, não tem como. Porque se você colocar na sociedade de novo, vai fazer. Entendi. Não tem saída. Infelizmente. Tem pessoas que, quando ultrapassam uma determinada linha, uma determinada barreira, não tem volta. Putz. Não tem volta. E tem peritos despreparados, improvisados, muitos dessa geração, que eu vou chamar de geração perdida da psiquiatria, que examinam, está calmo, lúcido, colaborante, atento, não alucina, não delira, toma remédio, etc. Não se justifica a internação. Mas ninguém está querendo saber se a internação é pelo quadro clínico ou pela periculosidade e possibilidade de recidivar. Então é isso que eles não têm, essa visão, a visão de verificação, de cessação de periculosidade. Entendi. É complexo, meu amigo. O convívio dele pode ser super calmo, ele pode ser super obediente, super tranquilo, mas não quer dizer que ele está pronto para ir para a sociedade de novo. Você sabe quem tem uma frase que é maravilhosa e tem que sempre ser levada em consideração, na minha maneira de entender? Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu aqui dentro de um manicômio totalmente controlado, tomando remédio, eu sou um. A hora que eu for para a rua, tudo muda. Vai ser contrariado. Vou ter que trabalhar. Exato. Etc. Então, tudo isso tem que ser visto na hora do exame de verificação de cessação de periculosidade. Essa que é a verdade. Enfim. Foram mais de 15 mil laudos, né? Eu parei de contar. Agora, por que esse número grande? Porque eu, primeiro, nunca exerci a psiquiatria clínica. Não sei dar remédio, não faço terapia, nunca tive paciente. Então, se alguém falar que foi meu paciente, está mentindo. Está mentindo, que eu não tenho, nunca tive paciente, não sei tratar, é uma outra área. Da mesma forma que o cardiologia clínica e cirurgia cardíaca. São duas coisas diferentes. Se você pegar um cardiologista clínico e levar para uma mesa cirúrgica, não faz nada. Então, a minha área é especificamente psiquiatria forense. Então, eu comecei muito cedo, recém-formado. Eu me formei no dia 12 de dezembro e em janeiro, fevereiro, em março, no início de março, eu estava no manicômio judiciário, no Hospital de Juqueri, em Franco da Rocha. Que lá eu convivi com 13 mil internados naquele hospital todo. E fiz muita perícia, lá fiquei 10 anos ininterruptos e depois mais 5 com um pouco de interrupção. Mas saindo de lá, eu fui para um lugar chamado Área de Laudos Psiquiátricos do Estado de São Paulo. Nessa área de laudos, por que eu saí de lá? Porque começou a entrar o movimento antimanicomial e eu fui contra. Contra por quê? Não porque não tivesse reivindicações para o funcionamento dos hospitais porque, veja, quando um hospital está ruim, não é fechar o hospital. O hospital está faltando gás, maca, médico, limpeza, etc. Faz tudo. Tem que incrementar e não fechar. Exato. Você tem que dar condições, melhorar e não fechar simplesmente por fechar. Você fecha e os doentes vão para onde? Para a rua? Você vai fazer o que com eles? Bom, então eu fui contra. Então o que aconteceu? Era a época de movimento antimanicomial e eu dizia que eu só saía de lá ou aposentado, ou expulso, ou, enfim, podia morrer lá no local e ir embora. Então, na verdade,
À época, o juiz corregedor que estava engajado nesse, não ele pessoalmente, mas estava um movimento antimanicomial, tanto é que foi nomeado um diretor que a primeira coisa que ele fez foi tirar a diretoria do lugar onde ela estava e colocar numa salinha pequena e deu aquele espaço para os doentes mentais. Só que ele estava lidando com doentes mentais criminosos, que não conhecia. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi estocaram muita maconha naquela velha sala da diretoria. Mas isso é normal, isso era já previsível. Mas aí eu fui para a área de laudos psiquiátricos do estado de São Paulo. E depois me perguntaram se eu queria voltar para lá. Fui lá praticamente porque eu estava atrapalhando esse tipo de reforma. Sim. Aí, depois de um tempo... Enfim, sofri porque saí da minha casa, do meu querido manicômio. Aí, se eu queria voltar para lá, eu fui. Falei, claro que quero. O próprio juiz corregedor me levou. Mas aí já não era o velho prédio, com os ciprestes de Van Gogh. Aquele velho prédio é lindo. E tinha uns ciprestes daquele, parece aqueles dos quadros de Van Gogh. É, lindo. Então já não era mais, já tinham mudado para uma outra colônia. Eu falei, não, eu vou continuar onde eu estou. E fiquei, então, na área de laudos psiquiátricos, foi até fundada por nós, e mais dois, três médicos nós fundamos, e fazia laudos para o estado de São Paulo inteiro, em regime de mutirão. Porque você ia, por exemplo, na Adamantina, não tinha psiquiatra forense. Nas regiões circunvizinhas, não tinham psiquiatras forenses. Então, nós íamos em esquema de mutirão. Para desafogar o... E era muito simples, né? Então, os processos, os pacientes... Então, eu fiz para todas as comarcas do estado de São Paulo. Laudos psiquiátricos. E, ao mesmo tempo, trabalhava nas varas cíveis. Psiquiatria forense civil, que é linda. O que é a diferença? Por exemplo, você briga com a sua mulher, você tem filhos, a sua mulher te acusa de louco, você acusa ela de louca, e aí vai o psiquiatra forense, e nenhum dos dois pode ficar na guarda, etc. Então aí o psiquiatra forense que vai ver. Acuso de abusos por parte de pai ou por parte de mãe de crianças. Isso tem muito, principalmente quando está separando. Normalmente são acusações falsas, mas quem vai ver é o psiquiatra forense. Você faz um testamento e morre. Aí a pessoa fala, opa, peraí, esse indivíduo não podia testar porque ele estava doente mental, Nossa. incapaz. Então você faz uma perícia póstuma retrospectiva para saber as condições de saúde mental desse indivíduo no dia que ele testou. Você, por exemplo, uma pessoa recebe uma herança, mas ela é incapaz. É incapaz, porque ou é doente, ou tem desenvolvimento mental retardado, etc. Então, são laudos de interdição. Aí vai o psiquiatra forense que diz. Ela é tão linda, a psiquiatria forense civil, quanto a psiquiatria forense criminal. Elas são lindas, porque seus casos são extraordinários também. Só que tem menos, digamos, interesse social. O holofote está nos grandes crimes, né? Exatamente. E por que você acha que tem esse interesse tão grande da sociedade? E por que tem tanta gente que é fã desses criminosos? Assim, você vê fã da Matsunaga, da Richthofen, o pessoal aplaude elas. Vilela. Goleiro Bruno, né? Vilela. Eu não sei se eles aplaudem ou criticam. Eu acho que aplaudir positivamente... Não, até quem foi aqui que foi o Ulisses, que a Matsunaga foi aplaudida quando saiu, né? As mulheres aplaudiram, né? Ah, bom, mas aquele lá parece que... Eu conheço o caso dela bem. Como que... O caso dela é o quê? Ela tá nessa linha aqui, espectro que ela tá. Boa pergunta. Eu conheço e posso falar dentro dos limites seguintes. Ela fez um filme. Uma série, né? Uma série, um filme. Então eu também me sinto à vontade. Tá, claro. Tá certo. Eu conheci o caso dela porque a vítima
os avós, os pais da vítima, era um problema de disputa de guarda. Exato, da